Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido lá no Instagram e aí eu abri uma caixinha pra perguntar o que vocês queriam saber. E sem mais delongas, é um vídeo sobre dicas de estudo. E eu perguntei quais eram os principais problemas de vocês com relação aos estudos e eu recebi algumas sugestões de temas pra tratar lá na caixinha e é sobre eles que eu vou falar aqui hoje. Já adiantando pra você saber do que eu vou tratar aqui, eu vou falar sobre procrastinação e falta de disciplina. Procrastinação, falta de disciplina, falta de vontade de estudar. Também perguntaram sobre como estudar textos acadêmicos. Também perguntaram o que fazer para lidar com barulhos quando até música é um problema. Por último, e provavelmente o mais recorrente de todos, vem o celular como uma distração dos estudos. Vamos começar falando um pouco sobre procrastinação. Esse é um assunto que a gente precisa estudar e entender a fundo para a gente conseguir combater. Em primeiro lugar, a procrastinação, ela tem uma causa. Depois que você descobre a causa dela, o primeiro passo é identificar. Você identificou que está procrastinando. Depois disso, você precisa entender o que está causando essa procrastinação. A partir desse momento, você vai conseguir gerar uma solução, mas enquanto você não achar a causa, vai ficar praticamente impossível. A partir do momento que você achou a causa, você vai evitar situações que desencadeiem a causa, ou você vai evitar a causa. E eu vou dar um exemplo aqui para poder ficar mais didático, mais claro. Ansiedade causa procrastinação, não sei se vocês sabiam dessa, mas aí é um ciclo. E primeiro você fica ansioso por causa de uma determinada situação X, que às vezes nem tem a ver com estudos, às vezes tem, às vezes não. Você quer evitar essa situação, digamos que seja uma apresentação. Aí ao invés de preparar a sua apresentação o máximo que você puder, o melhor que você puder, para no dia você estar confiante, você evita estudar, você deixa para fazer em cima da hora. E aí isso vai te causar mais ansiedade, mais insegurança. Toda vez que você pensar sobre isso, você vai procrastinar, porque senão aquilo vai te levar mais próximo daquele sentimento. Como consequência, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai fazer nada. E isso vai virar um ciclo. Você procrastina, aí você fica ansioso porque não fez nada, e aí você fica com ansiedade e o ciclo vai começar todo de novo. Eu vou colocar aqui o esquema, se eu conseguir fazer no esquema, senão eu vou colocar só a ordem. Você fica com ansiedade, essa ansiedade é desencadeada por um sentimento, e aí você vai tentar postergar esse sentimento não fazendo. Aí você procrastinou, e essa procrastinação vai te gerar ansiedade, porque você não fez o que devia fazer e tá ficando cada vez mais ansioso. Isso vai virar um ciclo e vai se repetir. Quando você identifica, por exemplo, sua procrastinação é decorrente de ansiedade, das duas uma. Você procura um profissional e vai tratar isso, se ela for recorrente, e geralmente isso é tratável com terapia e etc. Ou você identifica o que tá te fazendo ficar ansioso e age de maneira racional, tanto quanto for possível, quanto a isso. Por exemplo, quando eu vou apresentar um seminário, por isso que eu dei esse exemplo, eu fico nervosa. E o que eu faço? Eu identifico que a ansiedade é por causa daquilo, eu coloco menos tarefas na minha rotina e eu me preparo o máximo que eu puder. Eu vou listar, eu faço isso mentalmente, mas se você quiser botar na folha de papel, talvez facilite sua vida. Eu listo o que pode dar errado na apresentação. O que pode dar errado? O slide não tá do jeito que eu queria. Então, eu vou montar o slide de uma forma que facilite a minha explicação, de acordo com a minha fala. Eu posso esquecer o que eu tenho que falar. Então, eu vou montar um texto de uma forma que fique fluida, que eu consiga lembrar daquelas informações a partir de tópicos que eu posso explicar. E terceiro, que é o que eu sempre faço, eu vou ensaiar aquilo, eu vou falar e vou explicar, vou gravar áudios e vou ouvir de novo, até que aquilo seja natural pra mim. Passando muita moto, muito carro. E aí eu tô tentando gravar e toda hora eu tenho que parar de falar porque tá passando uma moto e um carro no fundo. Ai, meu Deus. Tento também ensaiar com o meu grupo, ajudar quem não tá conseguindo, eles me ajudam, apontam coisas que estão ruins na minha fala e etc. Eu gravo também pra saber a quantidade de tempo, geralmente o professor estipula. Então, assim, por todos os lados que eu posso, eu vou sendo racional e dando soluções para aquilo que tá me causando ansiedade. E assim, a ansiedade diminui e eu consigo fazer as minhas coisas. Esse é um exemplo de como você pode lidar com isso. Falaram também sobre falta de disciplina, isso veio junto com a procrastinação. E assim, gente, disciplina é completamente treinável. Quanto mais hábitos você estipular que vai ter e conseguir fazer, quanto mais você falar, eu vou acordar nesse horário. Não necessariamente você precisa acordar às 4 da manhã. Eu vou acordar meia hora mais cedo do que o horário que eu acordo, porque isso vai fazer bem pra mim, porque eu vou conseguir agilizar a minha vida, porque eu não vou me atrasar.
Do momento que você levanta, que você acorda, mesmo que você vá mais devagar, que você não consiga fazer as coisas na velocidade que faz, do momento que você levanta, você tá construindo disciplina. Porque a disciplina, ela é uma geradora de hábitos, mas ela também é um hábito. É o primeiro que você vai ter que construir para ter os outros. Disciplina é, por exemplo, um padrão cerebral que você cria. O nosso cérebro, ele cria rotinas para que ele não precise o tempo todo estar sendo estimulado e raciocinando em busca de respostas. É por isso que rotinas da manhã funcionam tão bem. O seu cérebro está começando a funcionar, mas o seu corpo está acostumado a fazer. Então, ele só vai seguir o padrão, ele não vai nem pensar sobre aquilo. É a mesma coisa para hábitos saudáveis e para hábitos que são negativos, que fazem mal para a saúde da gente. E a disciplina é esse hábito. Então, a partir do momento que você cria a disciplina dos estudos, que você fala assim, não, eu vou chegar da faculdade, do colégio, eu vou almoçar, eu vou descansar durante meia hora, eu vou mexer no telefone durante 20 minutos e nesse momento eu vou largar tudo e eu vou sentar para estudar. A partir do momento que você consegue fazer isso no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, na segunda, pode ser que você não foque, pode ser que você não renda tanto. A partir do momento que isso virar a rotina e você fizer isso todo dia, você vai criar a disciplina para estudar. Mas, gente, isso é na marra, é o famoso na força do ódio. Você vai sentar e vai fazer porque precisa ser feito. Você não tá fazendo o que você quer, você tá fazendo o que precisa ser feito. Você pode criar mecanismos, gatilhos na sua rotina pra te fazer querer estudar. Na época do vestibular, eu assistia muito Study Vlog, então era certo que depois do almoço eu ia sentar e assistir um vídeo de alguma blogueira que eu gostasse, que estivesse estudando. Eu assistia esse pessoal que tava estudando também pra me motivar a estudar, mas assim, né? Não se vive de motivação, então cria disciplina. E enquanto isso, facilite a sua vida, diminui as horas do estudo. Não tenta começar com 5 horas. Eu não estudo 5 horas. Essa semana eu estudei 3 horas e fiquei, de queixo caído. Tenta com 1 hora, tenta com meia hora, vai pesquisando métodos que funcionem pra você. A disciplina nos estudos, ela, como em qualquer outra área da vida, é construível. Você precisa de hábitos. Você precisa de hábitos saudáveis em outras áreas da sua vida, porque você já vai se acostumando com uma das principais, né? Provavelmente a principal característica de uma pessoa disciplinada é ser resiliente. Então, ela aprende a lidar com os imprevistos. E esses imprevistos podem ser sentimentos ou esses imprevistos podem ser situações. E às vezes você não vai conseguir estudar naquele dia, às vezes você não vai estar bem de saúde naquele dia, mas você é uma pessoa disciplinada, você é resiliente, você entende que se naquele dia não deu, você pode tentar de novo. Eu acho que essa é o maior ponto, assim, a maior virada de chave que alguém pode ter eu posso aprender, eu posso tentar de novo. Eu não consegui estudar hoje, não deu certo hoje, mas amanhã pode dar certo, porque eu vou tentar de novo até conseguir. E é sobre não desistir. Isso se chama garra, tá fazendo um curso sobre isso. E tem uma pesquisa de Harvard, não, é de Stanford. E tem um livro sobre isso escrito pela Angela Duckworth, que, se eu não me engano, é a pesquisadora responsável. E ela constatou que o que diferencia pessoas que dão certo no que querem fazer das que não conseguem fazer, né, das que não dão certo naquilo que elas se propuseram, é a garra. E garra, gente, é não desistir nunca. Então, assim, se você não desistir, uma hora vai. Então, a minha dica pra você que tá sem disciplina, procrastinando, continua tentando. Não entenda isso como, eu só preciso ser esforçado. Tem estratégia pra fazer as coisas, mas você precisa do esforço. Geralmente, a procrastinação, a gente fica parado esperando as coisas caírem do céu. Eu já fui a pessoa que procrastinava. Então, enquanto você estiver procrastinando, as coisas não vão acontecer. O primeiro passo é começar a agir. Depois você vai traçando rotas, vendo o que tá dando errado, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, e por aí você vai definir o seu caminho nos estudos. Disciplina, ela tem muito a ver com obediência. E aí, outra questão que colocaram foi ficar sem vontade de fazer nada. Tudo, ele não é uma coisa que gera resultado imediato. Você não vai acabar de estudar e vai falar, que maravilha, tô cheia de dopamina. Não é essa coisa. Então, você vai precisar aprender a enxergar os seus objetivos lá na frente. Eu estudo hoje, eu reviso a matéria hoje, porque no dia da prova eu vou querer ter revisado a matéria no dia e evitado as curvas do esquecimento. Então eu não reviso porque daqui a 20, 30, 40, 1 hora, quando eu acabar de estudar, eu vou ter um resultado. Eu reviso porque eu sei que lá na frente eu vou querer ter revisado aqui. Então, a falta de vontade de fazer alguma coisa, ela tá relacionada se a gente vê ou não resultados naquilo.
Ninguém quer fazer alguma coisa que não tenha resultado. Só que você precisa entender que nos estudos os resultados não são imediatos. Então, dificilmente você vai estar, que vontade de estudar. Não vai. Ninguém tem vontade de estudar assim do nada. A não ser que já esteja muito acostumado a fazer isso e que esteja gerando resultado já. Aí sim você vai se sentir engajado, com vontade de fazer. Vai se sentir motivado. Vai ter um motivo para a ação. Mas enquanto você não tem, você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Gosto muito daquelas frases, principalmente do pessoal que fala sobre produtividade no Instagram, no TikTok, que é um conteúdo que eu consumo muito, tanto lá quanto aqui no YouTube, que é adultos fazem o que precisa ser feito. Gente, isso é um ponto. Mesmo que você ainda esteja na escola e seja menor de idade, se você já tem consciência suficiente para estar assistindo esse vídeo, entenda, adultos fazem o que precisa ser feito. Jovens, adolescentes fazem o que precisa ser feito. Então, se você quer passar para uma faculdade federal, se você quer conseguir uma bolsa numa particular, se você quer se sair bem, já estar numa faculdade, independente de qual segmento ela seja, que você vai precisar se esforçar, que não vai ter ninguém falando, estuda, você precisa estudar, ninguém te cobrando, né? Talvez tenha. Tem gente que tem, né? Tem famílias que cobram. Mas, em geral, não vai ter ninguém te forçando a acordar cedo, ninguém te forçando a adquirir hábitos saudáveis ou a comer melhor, ninguém força adultos a fazerem esse tipo de coisa. Nós fazemos essas escolhas. E o que você quer pro seu futuro? É a partir daí que você toma suas decisões. Você não decide que não vai estudar agora porque você não tá com vontade. Você decide que vai estudar agora porque lá na frente você quer ter a profissão X, porque você quer exercer a profissão X de uma determinada forma, porque você quer ter um comportamento X que você vai adquirir através desses estudos. Então, para de olhar pro dia, para de olhar pra tarefa que você tem que fazer, para de olhar pro texto. Começa a olhar pra o que esse texto vai me trazer lá na frente. O que esse conteúdo, o que esse livro, o que essa aula vai me trazer lá na frente. É para esses objetivos que a gente precisa olhar, o meu copo de água, que a gente precisa olhar quando a gente está estudando. Saindo aqui da dica sobre disciplina e procrastinação, vou começar a falar de textos acadêmicos. Como estudar por textos acadêmicos. O hábito da leitura ajuda muito nesse caso, então se você ainda não tem, adquira o hábito de ler. Não é nem por gostar, mas é pela interpretação. Você vai adquirir mais facilidade de interpretação conforme você for lendo. E eu acho que essa é uma das piores coisas para ler textos acadêmicos. É que às vezes a gente não entende o que a pessoa está querendo falar. E aí essa dificuldade de interpretação torna pior o fato de que a gente precisa ler aquilo. Posso dizer assim, como um segundo tópico de como ler textos acadêmicos, como estudar por eles, é fazer leitura ativa. Já é difícil interpretar um texto acadêmico lendo ele ativamente. Se você tentar ler como se ele fosse um livro qualquer, só em cadeia, você vai se perder provavelmente. Então, risca, passa um marca-texto, ou então usa só um lápis, mas faz as suas setas, faz círculos. Isso aqui tá relacionado com isso, esse é o sujeito daquela frase que às vezes se perde, o sentido é esse. Ou então, chegou a uma conclusão de que aquele parágrafo ali pode ser resumido em uma frase, resume esse parágrafo em uma frase e escreve aquilo ali. Isso vai te ajudar tanto a absorver o conteúdo do texto, quanto a no futuro, quando for fazer uma revisão, entender aonde você precisa ler. Muito do que a gente põe nos textos acadêmicos, né, é muita burocracia, são conectivos que são necessários ao sentido, entenda. Mas tem muita repetição também. Então, quando você faz a leitura ativa, é como se você estivesse filtrando o que você precisa daquele texto para entender aquele determinado tema, entende? Então, ninguém vai poder fazer leitura ativa com você. Não adianta te dar um texto todo marcado de falar, lê essas partes. Você pode até ler e entender, mas não é a mesma coisa que você estar fazendo as marcações. Porque você está forçando o seu cérebro a pensar criticamente sobre aquele texto, a chegar a alguma conclusão sobre o que você está lendo. Então, por isso é tão importante que você leia os textos ativamente. Agora, eu vou dar uma dica de leitura mesmo, né? Mais prática. A leitura ativa foi prática também, mas você vai ter que descobrir seu método. Essa dica é uma dica que uma professora deu pra gente conseguir entender como ler textos em inglês. E eu levei ela pra minha faculdade, pra primeira, e agora levo pra segunda também, apesar de que não tem como ler artigo assim, não. Artigo de código, né? De código penal, de código civil. Você tem que ler tudo ali e procurar um professor pra te explicar, que senão não vai. Mas quando você tá lendo um artigo científico, tá lendo um resumo científico, tá lendo algo assim, você pode fazer o seguinte. Primeiro, você vai ler a introdução. Geralmente tem aquele resumo no artigo. Aquilo ali é maravilhoso. Primeiro você lê o tema. Você vai ler aquele resumo. Depois você vai ler a introdução do trabalho.
Aí você vai ler a linha de cada parágrafo. Geralmente tem um resumo do que vai ser tratado ali e ler a conclusão. Ajuda também se for capítulos maiores, né, de algum livro, ou se for algum artigo, lê depois do tema, lê todos os subtópicos. Aí você lê a introdução, conclusão e lê a primeira linha de cada parágrafo. Por quê? Quando a gente tá aprendendo a fazer um texto acadêmico, a fazer um artigo, a fazer um resumo científico, a gente aprende que elementos colocar ali. E, entre outros elementos, um resumo de um artigo científico, por exemplo, ele tem que ter tudo que vai ser tratado no artigo. É muito importante que você leia essa parte primeiro, os subtópicos, porque você já vai saber do que o autor vai tratar, ao invés de ir, tipo, adoidado assim, leu, não entendeu nada. Isso vai te ajudar a entender melhor do que ele tá tratando ali. Depois que você já leu, já fez sua leitura ativa, já entendeu o que o texto quer dizer, eu aconselho que você faça um conceito que é chamado de blind review. Revisão cega. Ao invés de fazer o seu resumo ou o seu fichamento, aí não vai ser fichamento, né? Que fichamento é com partes do texto mesmo. Mas ao invés de você fazer seu resumo do texto olhando, que você vai perder muito tempo, que você vai querer escrever tudo de novo praticamente, você vai fazer o quê? Você vai digitar ou vai escrever aquilo que você entendeu. Você vai descrever o que você se lembra. E se você tiver realmente entendido a linha do texto e tiver seguido essa dica que eu acabei de te dar, de ler a introdução, ler a primeira linha, ler a segunda, ler os tópicos e ler a conclusão, você vai conseguir encadear os argumentos que o autor usou no texto. Que eu consigo fazer, porque depois de muito tempo eu aprendi que funcionava melhor do que fazer o resumo olhando o texto. Você vai botar o tema e aí você vai forçar a sua mente a lembrar. Isso de forçar a sua mente a lembrar já é um tipo de revisão, por isso que é review. E blind porque você não tá olhando o texto, então você se força a lembrar o que você leu, o que você estudou, isso vai te ajudar na compreensão. Se ficou alguma lacuna, você deixa pro final. Quando você acabar o texto, você vai dar uma olhadinha nele, aí você vai voltar lá no texto que você tava lendo, né? Aí você vai comparar o texto com o seu resumo. O que dos tópicos principais faltou? Eu deixei de tratar algum subtema? Eu deixei de falar alguma coisa que estava na introdução, que estava na conclusão? Há alguma coisa pertinente que tenha faltado aqui? Aí, se eu não me engano, isso tem um nome, né? Acho que é método Feynman, uma coisa assim. Esse método de estudos que você completa depois. Você tem que conseguir lembrar de alguma coisa. Você não precisa lembrar de tudo quando você acabar. Mas se você fizer isso, de escrever o que você lembrou e encadear as ideias, vai ajudar a clarear. Porque às vezes a gente lê e a gente entendeu, mas tá meio que uma parte lá e outra parte aqui. Do momento que você escreve tudo que você lembra daquilo que você acabou de ler, você encadeia as ideias de uma forma que você entenda. Porque o autor, quando escreveu, ele tava entendendo aquilo ali. E aí falta, às vezes, pra gente, fazer aquele primeiro esquema, né? Pra escrever um texto, você faz um esquema. Você bota o tema, os subtemas que você quer tratar e como você vai argumentar aquilo. E às vezes falta pra gente conseguir fazer o caminho inverso, pegar o texto e chegar naquilo que o autor fez pra começar a escrever. E é isso que você vai fazer nessa revisão, nessa blind review, nesse método Feynman, depois de ler o seu texto. Isso vai te ajudar a entender como as partes do texto se ligam, que eu vejo como outro problema quando eu tô lendo textos acadêmicos. É que às vezes eu entendi a introdução, eu entendi o argumento X, eu entendi o argumento Y, mas eu não entendi como é que o X chega no Y. E isso é uma coisa que faz muita falta na hora de argumentar nas provas. Você precisa ter entendido como é que o X chega no Y e como isso se relaciona com a introdução. Basicamente é isso que eu tenho pra dar de dica de textos acadêmicos. O que colocaram foi barulhos e até música na hora de estudar, que isso era um problema. E assim, eu não tenho muito problema com isso, porque eu estudo ou com música clássica, ou com lo-fi, ou com ASMR, não uso mais ASMR, mas usava. Nunca foi um problema pra mim, o que importava muito era isolar, porque quando você entra em foco, né, em estado de foco, dificilmente alguma coisa vai te distrair, só que isso tá muito relacionado a ter o hábito dos estudos já, então se você ainda não tem esse hábito, esse foco vai ser mais difícil. Eu poderia dizer pra você assim, procura um lugar mais isolado, estuda no... Veio a calhar. Eu poderia dizer, vá pro cômodo mais silencioso da casa e estuda no horário mais silencioso, e aí tem gente que estuda até de madrugada, eu já estudei. Só que assim, na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um Enem, uma UERJ, uma prova da ordem, uma prova de concurso, seja lá ela qual for, e às vezes até uma prova de faculdade, você não vai estar em silêncio pleno, vai ter gente entrando e saindo da sala, vai ter o avaliador andando de um lado pro outro, comendo, gente abrindo pacote de biscoito. Então o meu conselho é, treine isso. Mais uma vez, é um hábito, estudar é um hábito. Então tudo que se relaciona a estudar,
é parte da construção desse hábito. Então, se você tem dificuldade para estudar porque tem algum barulho, você precisa treinar para focar nos estudos e não no barulho. Isso é um problema de foco, de dispersão da atenção. Não é um problema com o barulho. Eu posso dar de dica é colocar alguma coisa que isole. Além de estudar no horário mais quieto, estudar no cômodo mais quieto, é colocar alguma coisa que isole. Eu já estudei com ruído marrom também, e eu acho que isola super, você até esquece que é. E tem até estudos, se eu não me engano, falando sobre isso, que é bom para os estudos. Então, basicamente, para evitar, são essas dicas. E a minha dica principal sobre isso é treine isso, porque você não vai viver na situação perfeita do silêncio só porque você não consegue, entendeu? Foi uma coisa que eu tive que aprender a treinar também. Sobre o celular, ele é polêmico, né? Tem gente que usa pra estudar e tem gente que usa pra atrapalhar os estudos. Gente, te atrapalha? Tira de perto. O celular te atrapalha? Desliga e enfia numa gaveta. Ai, Manu, mas eu preciso dele pra estudar. Tem aplicativos que bloqueiam a tela, que você não consegue sair de onde você tá. Então, use esses aplicativos pra te lembrar. Use aplicativos de foco, como Foras. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu sou muito do tradicional. Das duas, uma. Eu tô gravando time-lapse, tô gravando pro canal. Ou então o telefone tá desligado e enfiado dentro da gaveta. Isso não uso só pros estudos. Eu vou fazer devocional, o telefone tá dentro da gaveta. Eu vou sentar pra conversar com os amigos, o telefone tá dentro da gaveta. Porque senão a gente se torna escravo de uma coisa que é pra ajudar a gente, que é pra facilitar a vida, que é pra ajudar nos estudos, que é pra trazer informação de forma mais acessível. E quando a gente tá num contexto que é tão difícil estudar a ponto do celular distrair, é porque ele tá ocupando um lugar na nossa vida que não é dele. Esse lugar de, não, agora eu vou mexer no telefone, agora eu vou estudar, é nosso, não do telefone. O que eu diria? Guarde seu telefone na gaveta na hora de estudar. Guarde, ou então grave um time-lapse, ou então esses aplicativos de foco. Eu acho que isso é paliativo, mas serve pra marcar o tempo de estudos, caso você goste, né? Eu gosto. E se seu problema é largar o celular pra começar a estudar, né? Como a gente falou lá no começo de procrastinação e etc. Se o celular é o que tá te levando a procrastinar, crie mecanismos pra evitar isso. Por exemplo, a mesma coisa que acordar de manhã cedo e ficar mexendo no telefone durante 2, 3 horas e se atrasar. Ao invés de mexer por 2, 3 horas, você pode colocar um alarme durante 10 minutos. E aí, durante 10 minutos, você vai lá olhar os stories do Instagram, você vai lá curtir meu story de bom dia, falar lá, bom dia, Manu, já tô aqui, ó, pronta pra começar meu dia. E depois desses 10 minutos, quando eles acabarem, você vai começar a fazer suas coisas. Você vai pôr o telefone de lado até a hora que você precise dele pra fazer uma ligação, pra trabalhar, pra sair, né, com ele, pra olhar o horário do ônibus, seu rio, carro. Isso vale também pros estudos. Agora eu vou começar a estudar. Então, você vai montar a sua rotina já com um tempo destinado a mexer no telefone. Por exemplo, eu chego da faculdade, eu almoço, descanso, e eu vou ter meia hora, 10 minutos, 20 minutos pra mexer no telefone. Durante meia hora, 20 minutos, 30, eu vou mexer no telefone. Depois disso, eu vou começar a estudar. Isso pode ser um mecanismo pra te ajudar a evitar tanto tempo assim no telefone que te atrapalhe e te faça procrastinar nos estudos. E, gente, basicamente esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, me contem. Eu gosto muito de gravar esses vídeos de papo de estudante, que a gente tá aqui conversando sobre algum tema e que eu posso passar pra vocês esse conhecimento que foi tão importante, que eu gostaria que alguém tivesse passado, assim, mastigado pra mim, que demorou a aprender. E é isso, espero que ajude, que os estudos de vocês se tornem mais produtivos, e eles vão, porque a gente pode aprender e vocês vão aprender a lidar com qualquer que seja o problema que tá surgindo, tá bem? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.